Olá, no vídeo de hoje eu quero tecer algumas considerações finais sobre a ceia do Senhor e assim eu termino esse tópico dentro do assunto culto, que é o nosso grande guarda-chuva, o nosso grande tema. Então, dentro dessas considerações finais, eu resolvi pontuar algumas questões. A primeira delas é a eficácia da ceia, ela não depende de quem a administra. Os benefícios espirituais da ceia não são restritos à fidelidade daqueles que a ministram. Deus pode abençoar-nos até mesmo por intermédio de um falso servo seu, o que realmente faz, se assim o quiser. Ou seja, não é porque o ministro é mais fiel, menos fiel, que nós seremos mais ou menos abençoados. Portanto, a eficácia da ceia depende da ação abençoadora de Deus. O segundo ponto é que a eficácia reside no espírito, não nos elementos da ceia. Os elementos da ceia permanecem o que são, pão e vinho. Nós já falamos, já tratamos disso. Não há nenhuma transformação metafísica nos elementos. Eles não passam por nenhuma modificação. Diz o Roger que a relação entre o pão e o vinho e o corpo e o sangue é puramente moral ou representativa. Calvino, ele comenta, Deus usa o sinal como instrumento. Não que o poder de Deus esteja encarcerado no sinal, mas ele nulo distribui por meio destes expedientes, em virtude da fragilidade da nossa capacidade. Nada mais é atribuído ao sinal, além de ser ele um instrumento por si mesmo destituído de qualquer valor, exceto até onde ele deriva seu poder de outra fonte. Fecha aspas. Portanto, a graça que recebemos não é automática, como se os elementos tivessem poder em si mesmos. É o Espírito quem nos abençoa por meio da Eucaristia ou da ceia do Senhor. O sinal é ineficaz sem o Espírito. Terceiro aspecto, é necessário fé daqueles que recebem os elementos. A efetividade do sacramento é o que é, ou seja, a verdade é o que é. Porém, somente aqueles que creem em Cristo e participam condignamente da ceia usufruem dos seus benefícios que o Espírito Santo comunica. Ou seja, a fé é o elemento fundamental na apropriação, ou se quiserem melhor, na recepção das bênçãos que o Senhor nos comunica por este sacramento. Berkoff diz o seguinte, os incrédulos podem receber os elementos externos, mas não recebem as coisas simbolizadas por eles. É como nós falamos em outro vídeo, você pode beber bastante vinho, você pode comer bastante pão, mas isso não o torna beneficiário das bênçãos relacionadas à ceia do Senhor. Então, no caso, esses incrédulos recebem o sacramento, mas não o Cristo que dá sentido ao mesmo. Por isso, a ceia não é um meio indiscriminado de graça. Ela o é para o povo eleito de Deus que participa condignamente deste sacramento. O Espírito é quem opera em nós, abre aspas para Calvino, para que os ouvidos não percutem em vão a palavra, para que os olhos não verberem em vão os sacramentos. E novamente, Calvino, Deus assim age por meio do sinal, para que toda a eficácia dependa do seu Espírito. Continuamos nós. Deve ser enfatizado que o valor dos sacramentos não está puramente no âmbito subjetivo da fé. Eles são o que são, como nós já falamos, porque o Senhor estabeleceu esta relação abençoadora. Foi Ele quem disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E foi Ele mesmo, o Senhor, quem disse, bebei dele todos, porque isto é meu sangue,
o sangue da nova aliança. Em outras palavras, citando agora o Francis Turrentini, o sacramento com respeito a Deus é um sacramento mesmo sem a fé, mas com respeito a nós, sem a fé, ele é um sinal vazio. Ele trata da questão da objetividade e subjetividade. O sacramento é o que é, mas nós só o recebemos, de fato, por meio da fé. Senão, eu teria o sinal vazio. Não vazio porque a ceia seja um sinal vazio. Ela é o que é, mas ela se torna um sinal vazio para nós que não temos fé. E a participação da ceia envolve necessariamente o mistério da fé. Por intermédio da ceia, Deus comunica-nos as bênçãos espirituais que tem para nós. No entanto, se participarmos carnalmente da ceia, não diminuiremos o seu valor objetivo. No entanto, deixaremos de receber as bênçãos de Deus. Na questão 81 do Catecismo de Heidelberg, lemos: quem deve aproximar-se da mesa do Senhor? Resposta: aqueles que estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, contudo, confiam que estes lhes foram perdoados e que a sua fraqueza remanescente é coberta pela paixão e morte de Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer sua fé e melhorar sua vida. Mas os impenitentes e hipócritas comem e bebem para si mesmos julgamento. Fecha aspas. A nossa participação na ceia importa no nosso compromisso voluntário de nos dedicar inteiramente ao serviço do Senhor, até que Ele venha. A igreja está totalmente envolvida neste sacramento. Ela está totalmente comprometida em viver a sua fé e anunciar a morte do Senhor, anunciar a sua vitória sobre a morte, anunciar a ausência e a presença de Cristo, a ausência física, mas a sua presença espiritual, até que Ele venha, até que Ele volte. E a igreja, então, pode cantar, como nós já fizemos menção em outro vídeo: venha, ó Senhor Jesus, poderoso reinar, teu povo te espera, não queiras tardar. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Amém.